Olá, bom dia! Na verdade, boa tarde! Espero que todos estejam bem por aqui. E eu vim novamente gravar mais um vídeo trazendo um resumo sobre o primeiro capítulo. Para quem é novato aqui no canal, a gente está fazendo o resumo comentado desse livro aqui, O Poder da... Só um minutinho. O Poder da Esposa que Ora, da Stormy O'Martian. E hoje eu vou iniciar o capítulo 1 com vocês, o resumo do capítulo 1, porque ele é bem grandinho. E aí hoje a gente vai falar algumas partes, né, que é bem importante nesse capítulo. E você aí, que se puder anotar, anote todos os comentários que eu vou fazer aqui, as sugestões dela, da autora, né? O que eu acho bem legal é que ela fala sobre as experiências dela. Então é muito bom a gente aprender com quem realmente passou, né, por aquela situação, onde a pessoa não vai estar só imaginando as coisas, ela realmente passou por tudo que ela escreve aqui nesse livro. Então a gente vai aprender bastante com ela. Então vamos lá. No capítulo 1, ela vai falar sobre a transformação dela, né? Principalmente em relação como que ela começou a se posicionar em oração perante Deus. Então ela está dizendo aqui, ó, ela vai falar que a parte mais difícil que a esposa ora, além do sacrifício, é manter um coração puro. Esse coração deve estar limpo diante de Deus para que você possa ver bons resultados. Então, nessa introdução dela aqui do capítulo 1, ela vai falar muito sobre os sentimentos que a esposa vai ter dentro do coração dela e se esses sentimentos não são puros diante de Deus. Então, como é que você vai saber se os seus sentimentos estão puros diante de Deus? Ela vai explicando aqui, ó, que a maior chave para você ter um coração puro diante de Deus é você ser sincera. Você não esconder nada de Deus, você ser sincera com os seus sentimentos. Você agir com sinceridade, ela está falando aqui, ó. Se você sentir ressentimento, ira, incapacidade de perdoar ou tiver uma atitude ímpia, mesmo que haja uma boa razão para isso, terá dificuldade em obter respostas às suas orações. Mas se puder entregar esses sentimentos a Deus com total sinceridade e depois passar a oração, não há nada que possa mudar mais dramaticamente um casamento. Então ela está falando dos sentimentos, né? Se a esposa está com esses sentimentos, ou o esposo, né? Também, se aqui no canal tiver uma visita de um esposo, né? Também serve para você. E aí o que ela está falando? Se tiver com ira, com incapacidade de perdoar, ressentimento, então não adianta você já partir para a oração sobre as questões que você quer que mude no seu casamento. Ela está dizendo que você tem que primeiro apresentar esses sentimentos que não são bons perante Deus. Então ela está falando aqui, ó, minha oração tá meio complicado aqui para mostrar, mas eu vou ficar lendo aqui para vocês, ó. Ah, tá aqui. Minha oração favorita de 3 palavras, né? Ela diz, vem aqui, nesse título. Eu gostaria de dizer que tenho orado regularmente por meu marido, desde o começo do nosso casamento até hoje. Mas não fiz isso. Ela diz que ela não fez isso, que ela não orou desde o começo do casamento dela, pelo esposo dela. Então, para você que ainda não casou e que tem esse sonho de casar, você já tem que orar pelo seu marido antes de você conhecer ele, antes de casar. Porque aí você já está preparando, né? Você já está se preparando para o casamento. E para você que é casada, não começou a orar, já vai aprendendo aqui com ela o que você vai fazer. Pelo menos não como estou sugerindo neste livro. É claro que orei.
As orações eram curtas e específicas, ela diz aqui. Proteja o Senhor, salve o nosso casamento. Mas geralmente fazia minha oração favorita de 3 palavras. Quem já fez essa oração aí? Ó Senhor, transforma-o. Então ela sempre pedia para o Senhor transformar o esposo dela. E aí ela diz que quando ela casou, ela era recém-convertida, então ela não entendia muito assim nada da fé, né? Estava iniciando, ela não conhecia o poder libertador e restaurador de Deus. Ela pensava que o marido dela era perfeito, né? Ela diz aqui. E aí com o tempo ela percebeu que não, né? Aí ela diz aqui, levei alguns anos para compreender que meu marido jamais se tornaria aquela imagem que eu idealizara. Então, acho bem interessante essa parte aqui, porque muitas vezes a esposa, né, ou o esposo, ele cria uma ideia, né, idealiza aqui, como ela falou, cria uma ideia do outro, né, cria expectativa do outro, e o outro muitas vezes não é aquilo que a pessoa idealizou. É como ela está falando aqui, que não era aquilo que ela idealizava, que ela pensava. Então, ela está falando aqui, ó. De fato, só quando levei a Deus, o que me preocupava é que comecei a ver algumas diferenças. As coisas também não aconteceram de maneira como pensei que seriam. Foi em mim que Deus trabalhou primeiro. Fui eu que comecei a mudar. Meu coração tinha de ser abrandado, humilhado, moldado, quebrantado e reconstruído, antes que Deus sequer começasse a trabalhar em meu marido. Então, ela não entendia por que primeiro o Senhor tinha que trabalhar nela, né? Porque quem ela queria que mudasse era o marido dela. Então, aqui ela faz nessa próxima página aqui, ela faz uma pergunta. Quem? Eu? Né? Muitas vezes a gente faz essa pergunta perante o Senhor, né? Como assim? Eu tenho que mudar, mas eu estou agindo com justiça, mas eu isso... Aí ele vai responder aqui, né? Quando orar pelo seu marido em especial com esperança de mudá-lo, é claro que você poderá esperar algumas transformações, mas as primeiras mudanças não serão nele, serão em você. Se isto a deixar tão zangada quanto eu fiquei, você dirá, espere um pouco, não sou eu quem precisa mudar nesta casa. Mas o Senhor vê aquilo que a gente não vê. Ele conhece ali na nossa profundeza aquilo que nós não conhecemos. Então aqui, ó, como está falando aqui no Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade e iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, muitas vezes no coração da pessoa que está ali disposta a ser mudada, pode ter algo que não está fazendo a oração dela ser respondida. E aqui ela está dizendo, ó, que esta exigência é especialmente difícil quando você sente que seu marido pecou contra você com grosseria, desrespeito, indiferença, irresponsabilidade, infidelidade, abandono, crueldade ou abuso. Então ela diz assim que quando o esposo faz tudo isso, né, e ainda a esposa que tem que mudar, para a esposa é difícil entender isso, né? E também eu acho bem legal, assim, que ela fala, e é bem importante, assim, deixar bem claro aqui no canal, que para você que sofre agressão física e emocional, não permaneça, né? Fuja de uma situação assim. E confie em Deus, que Deus ele vai lhe colocar pessoas para lhe ajudar no seu caminho, né? Quando ela fala aqui da gente mudar, não é que você vai aceitar, né? Você vai aceitar uma violência emocional ou física, não. Ela está falando no outro sentido, né? Não são desses casos assim extremos. E aqui ela está falando aqui que mas Deus considera os pecados de falta de perdão, ira, ódio, autopiedade, autopiedade, desamor e vingança são nocivos quanto quaisquer outro. Então, muitas vezes, o esposo ele tomou tais atitudes, né, em relação à esposa, como essas daqui, de irresponsabilidade, de indiferença, mas ela também de vingança, de autopiedade, de se sentir vítima, de desamor, de tratar com frieza, né, de ódio, também não agrada ao Senhor.
Então, o que a gente conclui é que são dois pecadores perante o Altíssimo. Então, um dos maiores presentes que você pode dar ao seu marido é a sua integridade. A ferramenta mais eficaz para transformá-lo pode ser a sua própria transformação. Anota aí. Então, um dos maiores presentes que você pode dar ao seu marido é a sua integridade. É você mostrar para ele que as atitudes dele não mudam quem você é. Que você é reta perante o Senhor, você é íntegra perante o Senhor. E que ele vai olhar e vai ver que você também está mudando, que você está tendo outras atitudes em relação ao comportamento dela ou dele, né? E aí ela fala, não se preocupe, eu também lutei contra tudo isto. Ela diz que ela não aceitava, né? Que ela precisava mudar, ela não aceitava que ela precisaria entregar todos os sentimentos ruins que ela tinha perante Deus. Porque não adianta, é algo aqui que ela fala aqui bem sério, que não adianta você se achar justa, né? Só Jesus é justo, só há justiça nele, é sangue dele que nos justifica. Então não adianta a gente se achar justa, né? É isso que ela também deixa bem claro aqui nessa próxima página. E aí ela diz que a gente tem que chegar ao ponto de falar para o Senhor, né? Senhor, me transforma, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me ensina. E é difícil, né? Você morrer para si mesma ou para si mesmo, né? A gente renunciar ao nosso eu, renunciar àquilo que a gente pensa que está fazendo demais ou que precisa que o outro também seja recíproco, né? Claro que é necessário ter uma reciprocidade, mas tudo isso é resposta de oração. E aqui ela vai falando, né, que Deus pode ressuscitar o casamento mais morto que existe, mas é preciso humilhar-nos diante dele e desejar viver do seu modo, com perdão, bondade e amor. Significa esquecer o passado e toda a mágoa associada a ele e estar disposta a perder a discussão a fim de ganhar a guerra. Então, muitas vezes, né, um fala de lá, outro fala de cá. Ah, não, quero ter razão, eu vou continuar discutindo. Então, ela diz que é mais antes perder, né? Aparentemente você está perdendo a discussão, mas você está ganhando uma guerra, né? Porque a humildade ela precede a honra. Está escrito em Provérbios. Então, quando você se cala ali, pode até parecer, estou sendo humilhado, estou sendo humilhada. Não, você está ganhando uma guerra. Porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, as hostes, né, que habitam nas potestades do ar. Então, o que está querendo dizer, que como ela fala aqui, você está ganhando uma guerra espiritual, né, do que está por trás da situação ali no casamento. Então, ela está falando aqui, Deus não exige isso de você, daquela parte que eu falei, né, sobre a questão do de fato, se estiver em qualquer tipo de perigo físico ou emocional, saia imediatamente da situação. Vá para um lugar seguro e peça ajuda. Submissão não é algo que se exija, mas deve ser prestado voluntariamente. Jesus diz, quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, você vai se submeter à vontade de Deus, que Deus quer o seu bem, quer sair de uma situação, como ela está falando aqui, de violência e física e emocional. Então, aqui, o que ela está falando é esta parte, né? E vamos lá. A linguagem do supremo amor. Eu achei bem interessante aqui que ela diz que... Qual é a linguagem do supremo amor, né? Você já se perguntou? Algo surpreendente acontece em nossos corações quando oramos por outro. A inflexibilidade se desfaz, tornamos-nos capazes de superar a mágoa e perdoar. Então, quando você está ali orando pelo esposo ou pela esposa ou por alguém que lhe magoou, né? Que não que você tem que, digamos assim, um exemplo, uma pessoa lhe traiu ou lhe magoou que não seja seu esposo, uma outra pessoa. Você não precisa exatamente tá ali convivendo com aquela pessoa porque você sabe que ali há um perigo, mas perdoar, né? Perdoar e seguir sua vida. E aqui ela fala, que com o tempo você vai vendo que quando oramos, ela fala que entramos na presença de Deus,
Ele nos enche com seu espírito de amor. Quando você ora por seu marido, o amor de Deus por ele vai crescer no seu coração. Então, é por isso que a oração é a linguagem suprema do amor. Então, quando você se dispõe a orar por alguém, é a linguagem suprema do amor. É você estar ali perante o Altíssimo. Muitas vezes você deixa de apresentar as suas próprias queixas para apresentar a vida de alguém, né? Então, é uma linguagem suprema. E principalmente quando é uma oração sincera. E aqui ela vai falar no outro, ó. Quando não estamos unidos, tudo desmorona. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12, 25. Então, uma casa dividida, ela não subsistirá, ela não cresce, ela está dividida. Mas você pode falar aqui para mim, né? Ah, mas eu sou independente financeiramente, não preciso de que ele me sustente ou que ele me ajude financeiramente. Assim, particularmente, não é sobre isso, né, que está falando aqui. É sobre união, é sobre você ter um companheiro, independente se ele ajuda ou não financeiramente, alguém que está ali do seu lado. Porque a mulher, ela não quer só uma questão financeira. Ela quer alguém ali que possa contar, como está falando aqui, ó. Que ela diz que aqui em 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. 1 Coríntios 11, 11. Então, é um só, né? Não necessariamente que você não precise da pessoa financeiramente, mas que você não é independente dele, nem ele de você. Falo para quem é casado, é claro, né? E para quem quer manter o casamento. Aí é que ela diz assim, uma pergunta bem sábia, como posso orar por você? Né? É bem legal essa pergunta, a tal ponto que eu vou pôr em prática também. É a gente perguntar, né, para os nossos esposos ou para as nossas esposas, como eu posso orar por você? E ela diz que essa pergunta é muito bom, porque a pessoa vai lhe responder detalhadamente, né? E é bem assim sábio. E aqui ela vai falar, ó, a primeira coisa a fazer é ser completamente honesta com Deus, para derrubar os muros em nosso coração e quebrar as barreiras que impedem a comunicação. Temos de ser totalmente francas, verdadeiras com o Senhor sobre os nossos sentimentos. Então, não adianta, ela diz aqui, que não precisamos fingir para Deus. A palavra do Senhor diz que Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Então, não tem como a gente tentar falar ali para Deus uma coisa se dentro da gente está outra, né? Se dentro da pessoa está outra. Não. Seja franca, diz realmente, tô com raiva, tô com ressentimento, tô magoada com ele. Me limpa, me purifica, Senhor, né? Tira de mim isso. Ela está dizendo aqui que a gente tem que admitir e confessar a desobediência. Se estiver com raiva, né? Se estiver com raiva de seu marido, conte isso a Deus. Não permita que o sentimento se torne um câncer crescente a cada dia. Não diga, vou viver a minha vida e ele que viva a dele. Há um preço a pagar quando agimos independentemente um do outro. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. 1 Coríntios 11, 11. Onde tiver errado, revela isso a ele, convence. Aí ela está dizendo eu vou ler para vocês aqui, né? E vou finalizar com essa oração. E aí no próximo vídeo eu continuo com esse capítulo, que é o capítulo 1, um capítulo assim bem edificante para nós. E no próximo vídeo eu continuo, porque ela vai falar uma oração aqui que é bom você também repetir, se você está disposto, né, a querer que o seu casamento venha a ser cada dia mais abençoado. Então ela diz: Senhor, nada em mim que orar por este homem, confesso. Senhor, nada em mim quer orar por este homem. Confesso minha ira, mágoa, incapacidade de perdoar, meu desapontamento, ressentimento e minha dureza de coração para com ele. Perdoa-me e dai-me um coração puro e um espírito reto diante de ti. Conceda-me uma atitude nova, positiva, alegre, amorosa, perdoadora em relação a ele. Onde estiver errado, revela isso a ele, convence o seu coração. Não é a gente, não são as nossas palavras, é quem? O Espírito Santo que está aqui neste mundo nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça.
E aqui está dito: leve-o pelos caminhos do arrependimento, da libertação. Ajude-me a não me afastar dele emocional, mental, fisicamente, pela falta de perdão. Onde qualquer de nós deva pedir perdão ao outro, ajuda-nos a fazer isso. Se houver algo que eu não esteja vendo, que esteja fazendo aumentar este problema, revela-o a mim e ajuda-me a compreender. Remove qualquer motivo de mal entendimento que gera incompreensão ou falta de comunicação. Se houver um comportamento que deva mudar em qualquer de nós, oro para que o Senhor permita que essa mudança ocorra. Por mais que deseje manter a minha ira contra ele, por achar que é justificada, quero fazer a tua vontade. Entrega ao Senhor todos esses sentimentos. Dá-me uma sensação de amor renovado por meu marido e as palavras para resolver esta situação. Se você se achar capaz, tente esta pequena experiência e veja o que acontece. Ore todos os dias por seu marido durante um mês, baseando-se a cada dia em um dos 30 motivos incluídos no capítulo deste livro. Então, aqui um dos motivos, né? Já está nesse primeiro capítulo, que é você ser transformada, que é quando você pede para o Senhor tirar os sentimentos ruins, né? Como essa oração foi dita, você está entrando em transformação. Então, ela está falando que é um desafio. E se você aceitar, entre em ação. Peça a Deus para derramar as bênçãos sobre ele e encher vocês dois com o seu amor. Observe se o seu coração não se abranda em relação a ele. Note se a atitude dele também não muda. Observe se o relacionamento de vocês não está melhor. Se tiver dificuldade em assumir esse tipo de compromisso em oração, pense neste assunto sobre a expectativa do Senhor. Ela sugere que a gente olhe, né, que a esposa ou o esposo olhe o cônjuge com uma perspectiva que o Senhor olha, mas como um filho de Deus, um filho a quem o Senhor ama, por ser uma grande revelação. Se alguém telefonasse e lhe pedisse para orar por seu filho, você faria isso, não é? Pois então, Deus está pedindo. O Senhor, ela diz aqui que o Altíssimo, ele pede para que oremos, né, ou para a esposa ou pelo esposo, porque é um filho dele, né, e ele se alegra com isso. Então, esse foi o resumo das primeiras páginas do primeiro capítulo, que é bem grande. E aí, depois eu retorno aqui, né, para gravar mais para vocês. E se você está gostando, está sendo edificado, sua vida, coloca aí um amém, coloca aí que está sendo edificado. Vamos interagir, né? Tô aqui e o canal aqui é uma parte da minha vida aqui compartilhada com vocês. Assim como eu estou sendo edificada, eu creio que você também. Então, até a próxima, uma boa semana e compartilha esse vídeo, curte aí, que eu creio que mais vidas serão alcançadas. Até a próxima!